falando que os moradores que estão em Moabe também sofrerão, haverá gritos, angústias, pessoas correndo. Então aqui o contexto é um pouco de tristeza, porque aqui agora nós estamos vendo uma nação que está prestes a ser destruída. Ela está incluída na lista de várias outras nações que também estão nessa lista para serem destruídas, segundo a profecia de Jeremias. Então aqui Moabe é uma delas. Jerusalém já tinha sido tomada nesse tempo. Então agora viria também uma sentença de destruição para outras diversas nações que estavam aqui nas profecias de Jeremias. O que eu quero dizer aqui com os irmãos? Na reflexão do versículo 6, irmãos, se vocês notarem, a palavra do capítulo todo ela vem dizendo que haverá angústias, destruições e tudo um cenário totalmente destruído de uma profecia que Deus deu a Jeremias. Só que no versículo 6, note uma coisa, que não está falando de destruição, ele está falando de um conselho, que a profecia de Deus veio para o povo de Moabe, para uma destruição, mas Deus ele não tem prazer na destruição, ele não tem prazer que uma nação fique em ruínas, que os seus filhos daquela nação chorem, fiquem angustiados e gritem por aí com as suas casas destruídas. Não, ele traz ali também, além de uma profecia de destruição para aquele povo, um conselho. Ele traz também ali uma lição para aquele povo. Ele quer ensinar algo àquele povo. E o que ele está querendo dizer aqui para nós, quando ele fala, fujam, corram para salvar suas vidas, e sereis como a tamargueira no deserto. Note comigo, em todos os momentos da história, ou qualquer um de nós, hoje em dia, a gente tem algo fixado na nossa mente, que aquele povo que está diante de uma afronta do inimigo, ou qualquer cenário que alguém está diante de uma afronta de um inimigo poderoso e forte, a primeira coisa que vem na mente quando você visualiza esse cenário é numa perspectiva de vitória, você vê um povo fraco, ou um povo pequeno, ou alguém pequeno triunfando sobre um inimigo grande. Todos nós já acompanhamos a história quando Davi estava diante de um inimigo grande. Ele era pequeno e Golias era gigante. E ali existia uma grande alegria, porque Davi, quando ele era pequeno, ele conseguiu vencer o gigante, todos ficaram impressionados. E nós temos isso na nossa mente, que quando nós vemos um inimigo grande e o pequeno triunfando sobre o inimigo grande, é um cenário que primeiramente vem à nossa cabeça. Mas aqui nos traz uma lição muito grande, que o povo de Moabe, eles tinham exércitos, eles tinham como resistir ao ataque de um inimigo que viria para destruir tudo, mas o conselho de Deus era único. Olha, vocês podem ter até exércitos, vocês podem ter até guerreiros para lutar por vocês, vocês podem ter até riquezas e estiverem prontos para resistir ao ataque do inimigo. Mas sabe qual que é o meu conselho para vocês? Não é para resistir, não é para vocês batalharem contra esse inimigo, é para vocês fugirem. E esse conselho de Deus me impressionou e tocou meu coração. Por que Deus daria esse conselho ao povo? Fujam e salvem as vossas vidas e sereis como a tamargueira no deserto. O conselho de Deus é muito forte, note comigo, porque na nossa vida, muitas vezes, a gente tem isso na nossa mente. Que como cristão, nós somos muito fortes, nós estamos orando, estamos na casa de Deus, estamos no início da nossa caminhada. E o que a gente tem na nossa mente? Eu estou orando, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, eu estou protegido de qualquer ataque e afronta do meu inimigo. Mas eis a questão, a pergunta é muito simples. Esse pensamento que nós temos nos traz uma falsa confiança em nós mesmos, porque nós pensamos que nós somos autossuficientes e prontos diante de uma afronta de um inimigo, mas o inimigo sabe exatamente como derrubar qualquer um de nós, porque nós somos humanos e ele sabe as nossas fraquezas. Então tem momentos na nossa vida que esse conselho de Deus ele se encaixa muito bem para a nossa vida. Ele está dizendo muitas vezes para você, preste bem atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Quem sabe você chegou aqui e está diante de uma afronta do seu inimigo. Eu falo de uma afronta não como uma afronta direta que está ameaçando a sua fé, você sabe que está diante de uma batalha espiritual. Não somente isso, mas alguma coisa que está ali perto de você que só você sabe e que nesse momento você está correndo o risco de perder a sua fé. Eu falo de um vício,
Eu falo de alguma coisa que antes você tinha no mundo e que para você aquilo é uma coisa assim que te tenta, uma coisa que te afronta todos os dias. Nisso, a palavra de Deus é bem clara. Olha, não é tempo de você resistir a isso. Não é tempo de você lutar contra isso. Tem coisas que você não precisa lutar nem resistir. Tem coisas que é para você literalmente fugir da vida. Para que você faça o quê? A palavra de Deus diz: fugir para quê? Para salvar a sua vida. E depois que você salvar a sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser. Olha que interessante aqui. Muitos que no início da caminhada falam assim: olha, eu oro, eu jejuo, eu falo em línguas estranhas e nada pode me abalar. De repente, com o passar do tempo, ele está diante de afrontas do inimigo e ele fala: não, vou combater isso. E muitas pessoas hoje em dia, por passarem diversos momentos como este, achando que está vencendo o inimigo, muitas vezes não percebem que não era para ele lutar, era para ele fugir. E nesse momento, pode até estar dentro da casa de Deus, está nos cultos, louvando, adorando a Deus, mas não fugiram no momento que era para fugir. E hoje estão como nessa situação, por não fugir, não salvar a sua fé cristã, não salvar os seus valores, seus princípios, e deixaram o quê? Deixaram de ser. Isso que é o grande prejuízo para a nossa vida cristã. É um dia você está na igreja, está na casa de Deus, vai deixar de ser realmente quem Deus quis que você fosse, de verdade, como um cristão na casa dele. Isso é algo muito forte para nós, irmãos. Isso é um ensinamento muito forte que Deus vem trazendo a partir desta nação para nós. Então nós vemos aqui dois cenários. Primeiro cenário, primeira escolha: eu fujo ou eu resisto? Eu fujo ou eu batalho contra? Eis a pergunta. O início dessa mensagem, ela se resume a essa pergunta. Se a pergunta que eu faço nessa noite, a resposta que você tem no seu coração: eu estou pronto para fugir. O que vai acontecer com você, de acordo com essa palavra diz: se você fugir, você vai salvar a sua vida e vai ser o quê? Como a tamargueira no deserto. Eis aqui a resposta que Deus tem de conselho para nós. Se você hoje escolher fugir das afrontas do inimigo para salvar a sua vida, você vai ser como a tamargueira no deserto. Mas, irmão Paulo, o que é a tamargueira? O que Deus quer dizer aqui com tamargueira no deserto? O que de fato é a tamargueira? Como nós vimos nas outras traduções, tamargueira é um arbusto que ela é típica das regiões do Sinai. É um arbusto de pequeno porte que fica naquelas regiões, e ela é especificamente um arbusto que cresce no deserto. Você não vai ver uma tamargueira crescendo numa floresta ou próximo às correntes das águas. Você vai ver ela crescendo no deserto. E nessa região nós vemos que é uma das únicas capazes de resistir à alta temperatura que faz no deserto. Olha que interessante. Deus estava trazendo uma revelação muito forte para Moab, porque a escolha sua de fugir para salvar a sua vida e ser alguma coisa é um preço alto que você paga. Porque muitas vezes você pode estar no meio de situações que tentam a sua fé, que provam a sua fé, que colocam em risco a sua fé. E muitas vezes tem que se afastar de coisas, fugir de coisas. E essa situação nos revela algo muito forte, que para ser uma tamargueira no deserto, a primeira coisa que você tem que estar disposto é se separar das coisas do mundo. É você realmente ser uma pessoa diferenciada daquilo que todo mundo faz. É você estar diante de amigos que só falam palavrões, que só falam coisas que afrontam a sua fé, e você falar: não, eu não aceito isso para mim. Isso não vai a favor dos princípios que eu aprendi da palavra de Deus. Então, ser uma tamargueira para salvar a sua vida e continuar sendo filho de Deus, servo de Deus, servindo a Deus de coração na casa dele, mesmo estando na casa de Deus, mas realmente ser de verdade, é isso. Ser uma tamargueira no deserto é estar distante de muitas coisas que o mundo se agrada, de muitas coisas que agradam a todos à nossa volta. É você ser separado para Deus. Tamargueira é ser assim, está no deserto quando ninguém está lá. Uma coisa interessante da tamargueira, trazendo as características desse arbusto, é uma coisa muito interessante, é que ela, quando ela cresce, toda a areia que fica no deserto, a gente chama de salina, ela absorve aquela areia, e conforme ela cresce, ela solta a areia pelas suas folhas.
Isso nos traz um ensinamento muito grande, que a tamargueira, quando ela lança esse sal em volta dela, toda a terra em volta dela se torna infrutífera, ou seja, ela realmente é única no deserto. Realmente perto dela você não vai ver a floresta nem outras árvores, e muito menos pragas que tem no deserto, mas você vai ver sal que permite que a terra fique infrutífera. Olha que interessante isso para nós. Aquele que escolhe ser uma tamargueira na sua vida cristã, ele vai produzir um sal. Só que esse sal, ele é um sal que permite você passar pelo deserto sem que você saiba, de forma única. Você não vai ver perto de você crescendo pragas para atrapalhar o seu crescimento, mas o sal de Deus vai proteger a sua vida, vai guardar a sua vida das pragas, aquilo que vem para impedir o seu crescimento, para impedir que você produza frutos, porque a tamargueira, além de lançar sal, ela é um dos únicos arbustos capazes de gerar frutos no deserto. Então, nessas situações, ela ainda é capaz de produzir frutos. E na nossa vida cristã, o grande desejo do Senhor Jesus, de Deus, é que nós produzamos frutos do Espírito Santo. O Senhor Jesus quer que você produza frutos na sua casa, na casa de Deus e aonde você estiver. E você sendo arbusto no deserto, a tamargueira no deserto, você vai estar protegido de qualquer praga que impeça o seu crescimento, que impeça você de ter fé e de acreditar em Deus. Então, nesta noite, se você está aqui e você sabe que você já tomou essa decisão, que diante de tudo na sua vida que você passa, você fala, não, isso vai contra os princípios da minha fé, eu escolhi ser uma tamargueira no deserto. Eu posso estar sozinha, de repente você entrou pelaquela porta e falou assim, eu pareço estar sozinho na minha vida, parece que só eu que estou aqui passando por essa prova, por esta dificuldade, por esse problema na minha caminhada cristã. Saiba que você é uma tamargueira, saiba que você está guardando a sua vida para Deus, para aquilo que você tem de melhor, e é isso que é você guardar para continuar sendo uma bênção na presença de Deus e na casa de Deus. Irmãos, além desses ensinamentos que nós temos sobre a tamargueira, outra coisa muito interessante que ela tem é que ela tem uma característica típica desse arbusto. A raiz dela, ela é capaz de percorrer por 80 metros de profundidade abaixo da terra. Isso é muito interessante porque a gente sabe que no deserto não tem água, é um lugar seco, totalmente árido, não tem nada quente. Então, para que ela consiga absorver água de algum lugar, a raiz dela é capaz de percorrer longas distâncias até achar a primeira forma de absorver alguma água. Olha que interessante isso, irmãos, que na sua caminhada cristã como uma tamargueira no deserto, você acha que você não vai ter mantimentos, você acha que na sua vida você não vai ser capaz de conseguir se alimentar sozinha num momento de aflição, porque estar diante de um sol escaldante como o sol do deserto é uma coisa que nos diz, nos prova, nos faz pensar que não tem água, não tem mantimento, mas a tamargueira nos traz essa característica, que na sua vida cristã você acha que a sua fé vai acabar diante de um sol onde não tem água, mas o Senhor Jesus dá a fé para nós, para que a gente consiga, a partir das nossas raízes, conseguir alcançar um lugar onde a gente consiga alimento para a nossa fé. Então o Senhor Jesus, Ele está cuidando de você no deserto. Se você acha que você está no deserto e você não tem um mantimento lá, Ele está preparando água para a sua fé, para regar as suas raízes. E eu quero que nessa noite você feche os olhos e sinta as águas do Espírito Santo molhando as suas raízes, a sua fé, o seu coração nessa noite, porque você pode estar aqui se sentindo vazio, você pode estar aqui talvez questionando por esta palavra, dizendo, será que eu ainda sou cristão na casa de Deus? Será que o Senhor Jesus ainda ouve eu orar? Será que ainda chorando o Senhor Deus se inclina para ouvir as minhas orações? Será que diante de todas as provas que eu passei, eu ainda sou um cristão de verdade na casa de Deus? Eu não negociei os meus valores, os meus princípios? Essa é a pergunta que você pode estar fazendo no seu coração nesta noite. Mas o Senhor Jesus está aqui e as suas raízes não morreram. As suas raízes, elas vão alcançar lugares profundos, distâncias longas, e a água do Espírito Santo vai estar aqui para alimentar as suas raízes, e você vai começar a crescer
sozinho, mas você não está sozinho. O Senhor Jesus, Ele colocou você nessa situação, porque é necessário. Todos os cristãos que estão iniciando na sua vida cristã, ele passa como se fosse na vida ministerial do Senhor Jesus, quando ele foi separado, levado pelo Espírito Santo ao deserto para caminhar por 30 dias e 30 noites. A nossa vida cristã às vezes parece isso, parece que nós estamos no deserto, mas o deserto ele representa algo muito forte para nós como essa tamargueira. É lugar de separação, é lugar de você poder estar isolado para que você venha começar a crescer, produzir, deixar coisas do mundo para trás, deixar coisas do passado para trás e viver uma nova vida com Deus. É um processo na sua vida. E quem sabe você entrou aqui nessa noite e acha que está passando por esse processo. O Senhor Jesus está cuidando desde o início até o final desse processo. Então nessa noite, se você entrou aqui na casa de Deus achando que você está sozinho lá, saiba que você não está. A sua escolha de seguir a Jesus é uma escolha que te deu vida nessa noite, que vai te fazer passar por esse processo, mas no final você vai ser uma tamargueira, você vai salvar a sua vida. Acho que a coisa mais importante para nós não é resistir ao mundo e perder a nossa vida e não ir no céu com o Senhor Jesus, mas no mundo é importante salvar a nossa vida, ser uma tamargueira diferente do mundo, guardando os nossos princípios para que a gente venha morar no lar eterno que o Senhor Jesus preparou para nós. Isso se chama salvar a nossa vida. Eu creio que você nessa noite que entrou aqui é uma tamargueira que está aqui nessa noite. Você separou-se de várias coisas do dia a dia para se separar para Jesus nessa noite, para adorar Ele e para buscar a presença dEle. E com essa mensagem que eu venho trazer aos irmãos, uma mensagem bem resumida, eu quero convidar você nessa noite a refletir um pouquinho comigo sobre a sua fé. Será que você está se sentindo realmente um cristão de verdade na casa de Deus? Será que os seus valores, princípios da sua fé cristã foram negociados? Será que você se sente nessa noite isolado como uma tamargueira? Ou você se sente aqui nessa noite amparado? Você sente assim que o Senhor Jesus está cuidando de você no deserto? Eu quero que você levante-se de pé comigo agora e vamos refletir um pouco. Enquanto os irmãos estão refletindo com os olhos fechados, eu vou estar orando por você. E nessa noite, eu tenho certeza que alguém aqui pode estar pensando que hoje você veio na casa de Deus, mas ainda você não tomou a decisão de ser uma tamargueira na casa de Deus, na vida ministerial, na vida com o Senhor Jesus Cristo. Você ainda não se separou, você não tomou a decisão de salvar a sua vida e salvar a sua vida para ser realmente uma tamargueira de Deus. Eu quero convidar você, se você sentir no seu coração, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Que você venha nessa noite receber esta palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo me direcionou para falar com você nessa noite. Que esta palavra vai trazer vida ao seu coração, vai trazer fé para o seu coração, que você saia alimentado nessa noite e vá para a sua casa e realmente pegue frutos para a sua família, para que aqueles que estão na sua casa, quem sabe é o filho que está desviado, quem sabe é um pai, uma mãe que não está aqui hoje com você, quem sabe eles precisam de um alimento, um fruto que só você pode gerar para a vida deles. Eles não têm um mundo. Quem sabe tem pessoas enfermas aqui que estão na casa de vocês, está lá passando por uma enfermidade, mas eles precisam de uma palavra sua de fé. Mas a sua palavra de fé depende dessa palavra que você está recebendo. Você precisa produzir frutos para Deus, para que produzindo frutos, você leve esse fruto para esse parente da sua casa. Deus está tocando no meu coração, porque se você está aqui nessa noite, esse fruto que você está recebendo aqui agora, que é esta palavra, você precisa levar para esse parente que está na sua casa. Quem sabe ele está enfermo, quem sabe ele está precisando de fé, e você que tem fé, você que é a tamargueira de Deus que está aqui nessa noite, é você que estendeu as suas raízes em uma sexta-feira como hoje, que todo mundo está aí fazendo os seus afazeres da vida, mas você falou, não, as minhas raízes estão na casa de Deus, é lá que tem água aqui para regar as minhas raízes, e é por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu estou se alimentando da presença do Espírito Santo, que está aqui na minha vida, que está aqui tocando no meu coração. Então nesta noite, se você está sentindo que esta palavra está tocando no seu coração, vem aqui na frente, eu vou orar por você. E se você
Se você não sentiu no seu coração, com os seus olhos fechados, eu vou orar por você agora. Eu tenho certeza que com esta palavra você vai produzir frutos e vai levar para esse parente. Deus tocou no meu coração que ele vai ser abençoado por meio da sua vida. E quem sabe nessa noite, com essa palavra, você vai orar por ele ou por ela, e ela vai ser curada, e ela vai ser restaurada. E se ele está afastado dos caminhos do Senhor também com essa palavra, você vai orar por essa pessoa e ela vai falar: ela tem fruto para mim. Isso é diferente, isso não tem no meu trabalho, isso não tem onde eu vou, nos lugares que não são a casa de Deus. Você tem esse fruto para essas pessoas. Então nessa noite Deus conta com você, você que está aqui nessa noite para a sua casa. Feche os seus olhos, eu vou orar por você nessa noite. Senhor meu Deus e amado Pai, está aqui o teu povo diante da tua presença nessa noite, Senhor Jesus. Quem sabe aqui estão pessoas tamargueiras, estão há muito tempo no deserto já, Senhor. Estão passando por dificuldades, o sol está oprimindo, Senhor. Muitas vezes pensa que não tem mantimento, não vai conseguir ficar viva no deserto. Muitas pessoas aqui começaram sua vida na vida ministerial cristã, achando que estavam salvando a sua vida, mas no meio da caminhada no deserto, Senhor, pensa assim: não tem água, Senhor, o que eu vou fazer, Pai? Parece que eu vou morrer por aqui, parece que eu vou secar por aqui, Senhor, parece que eu vou na casa